O consórcio Nordeste, que hoje de forma, a gente vai tentar ver se a gente, como voto único, também era outro fato. O consórcio Nordeste, que hoje de forma, a gente vai tentar ver se a gente consegue saber alguma informação, nós fomos derrotados também, para tentar ouvir aqui o diretor executivo do consórcio Nordeste. Dificultam, parece que blindam os poderosos aqui. Será que é porque existem 2 ex-ministros do governo Dilma supostamente envolvidos até a medula com relação a isso? Essa é a pergunta que fica, mas hoje a gente vai tentar ver se consegue extrair alguma coisa aí do ministro. Senador, a avaliação que o senhor faz desse adiamento, né, do relatório da CPI, porque o senador Renan Calheiros tinha dito que poderia ser no fim dessa semana, mas isso não vai acontecer. É positivo ou negativo? Olha, eu acredito que isso só faz levar uma agonia maior ao país, né? Que está parado. A energia do Senado está sendo consumida aqui por essa CPI, todo mundo sabe disso. As pessoas estão querendo emprego, estão querendo resolver o problema da fome, da alta de alimentos, de combustível, tudo isso. Mas o que a gente vê é um festival político, de espetáculo político, antecipando o calendário eleitoral. Eu confesso para vocês que já esperava que esse relatório fosse adiado. Quando falaram aí, vamos terminar em setembro, eu achei muito esquisito. Por quê? Porque se precisa de holofote para fazer política antecipada. E esse holofote está aqui. Né? Você vê que na CPI já tiveram 3 candidatos saindo da CPI, de membros da CPI, a presidente da República. Você quer prova maior do que o objetivo é fazer a CPI um instrumento político? Então está muito claro para todo mundo isso. Eu acho que eles vão levar o tempo que for necessário para continuar desgastando o governo. Senador, o senhor acha que o STJ acaba que fez o trabalho da CPI? Eu acho que é uma investigação paralela que está acontecendo lá, e tem outros também, mas a CPI está ignorando algo que é uma parte do trabalho importante dela. A gente não pode esquecer que tem 2 requerimentos que deram origem a essa CPI. A instalação dessa CPI se deve ao requerimento do senador Randolph para investigar ações e omissões do governo federal, ok. E o meu requerimento assinado por mais senadores, 45 senadores da República, a maioria da casa, para investigar governo federal também, mas os bilhões de verbas federais enviados para estados e municípios. A CPI simplesmente não quis olhar para isso, de forma estranha, de forma absurda, né? E a gente está terminando essa CPI com mais 2, 3 semanas e não se vê, e eu confesso para você, eu vou lutar até o fim. Mas acho muito difícil. Hoje a gente teve um fio de esperança. A gente sabe que o objetivo é outro, mas é importante também as negociações da Covaxin. A gente entendeu o que houve. Mas eu vou aproveitar os minutos que eu tenho para focar esforço no que a CPI não quis olhar até hoje. É por isso que eu estou entrando com outro pedido de CPI. Uma CPMI, na realidade, né? Para que já consegui a assinatura dos senadores, né? Só precisavam de 27, nós conseguimos aí 35 até o momento. Acho que vamos chegar a mais de 40 para ficar a maioria da casa. Uma CPMI para investigar o que essa CPI aqui não quer investigar de jeito nenhum, que é rastreio de corrupção em estados e municípios. Né? Pelos relatórios da CGU, você vai ver que 4 bi, vou repetir, não é 4 mi, que é dinheiro demais, 4 bilhões de reais estão aí sob fogo cruzado em relatórios da CGU, com mais de 69 operações de desvios milionários em estados e municípios. Hoje a gente vai ter a oportunidade de descobrir um pouquinho da ponta desse iceberg. Agora, essa CPI, para ela funcionar, não deveria apresentar essa PEC que o senador Alessandro Vieira quer apresentar, que é mudar a Constituição com relação ao entendimento do STF? Não, absolutamente, não tem necessidade disso. É uma CPMI. Essa CPI aqui poderia analisar, poderia chamar, sabe quem? Já que não pode trazer governador, que o STF não quer, traria secretários de saúde, traria o diretor-geral da Polícia Federal, a CGU, como nós estamos conseguindo hoje, quase que por um milagre, trazer o ministro da CGU. E tem outros agentes, ex-prefeitos, prefeitos. Tem muita gente que precisa de empresas fantasmas, como o caso dessas empresas contratadas pelo consórcio Nordeste. Eu fui em São Paulo na sede da empresa
E a empresa é um endereço residencial, nem sequer tem comercial. E recebeu quase 58 milhões de reais antecipados, sem nota fiscal. Será que ninguém está vendo isso, né? Então, é muito estranho o que está acontecendo, esse covidão é real, e por isso que eu estou indo atrás de outra CPI, porque essa não vai fazer. Então, nós já recolhemos as assinaturas de senadores e vamos buscar também de deputados federais, porque é CPMI, vai precisar de assinatura de deputados federais. Senador, quais nomes o senhor citou aí desde o início? O senhor foi quem acrescentou a CPI ao escopo dela, os repasses federais. Quais nomes ou secretários de quais estados ou de quais municípios o senhor gostaria de ver aqui citados, assim, enumerando? Para começar, o consórcio do Nordeste já reúnem 9 secretários estaduais de saúde. Só para começar, com os escândalos que a gente tem visto a partir do consórcio Nordeste. É interessante a gente saber que nessa comissão você tem 82% de senadores que são originários dessa região, norte e nordeste do Brasil. Só do Nordeste são 10 dos 18. Por quê que não estão querendo olhar o que está acontecendo no Nordeste? Então, de cara você tem aí 9 secretários estaduais. Em municípios, a Polícia Federal já fez mais de 100 operações. Dava para a gente trazer prefeitos, agentes públicos, privados, já que o Supremo não deixa a gente trazer governador. Então, alternativas criativas para a gente buscar a verdade, a gente tem muita. Você algumas prefeituras assim que o senhor viu que tivesse algo gritante para trazer, prefeituras de tais municípios? Tem municípios em todo o país, né? Você tem no estado do Pará, que eu acho que inclusive foi uma matéria de vocês, muito interessante, que só lá foi 1,6 bilhão de reais envolvidos na operação da CGU. É a pergunta que eu tenho hoje aqui. 1,6 bilhão lá em Belém do Pará. E tem também, são dezenas de municípios pelo país, né? Eu seria leviano falar alguns e não falar outros. São muitos municípios que estão hoje na CGU, a gente vai mostrar essa relação. Senador, mas isso não caberia às assembleias estaduais? Olha, a gente sabe de tudo que envolve politicamente, né? Até pelas indicações de TCU, as indicações a forma de cooptação que existe de governos, dos governadores em cima de Assembleia Legislativa. Isso não está acontecendo na prática. Tem um estado apenas, que é o Rio Grande do Norte, que fez uma CPI lá. Mas é papel dessa CPI. É um papel, está lá, ela foi criada com um requerimento meu também para investigar estados e municípios. Isso está sendo ignorado desde o começo. Por que isso? Se a gente pode fazer aqui, nós tivemos o Petrolão, nós tivemos o Mensalão, que prestaram um excelente serviço para a sociedade brasileira, mostrando aí de forma endêmica a corrupção no país. Por que essa CPI não pode seguir o mesmo caminho? Por que ela evita falar nisso? Então, essa pergunta é feita nas ruas, nas feiras, a mim, pela sociedade, pelo povo. Então, a gente está tendo hoje, pela primeira vez, são quantos? 4 meses? 4 meses e meio de CPI. Primeira vez que a gente vai ter a oportunidade de ver alguma coisa sobre estados e municípios de forma muito ali superficial ainda. Última pergunta, só sobre a expectativa da semana. Prevent Senior. Qual que é a expectativa do senhor? É um depoimento importante esse da Prevent Senior. A gente precisa saber o que aconteceu nesse caso. E é importante a vinda, já era para ter vindo aqui na semana passada, o diretor dessa empresa, para a gente fazer algumas perguntas, dando amplo direito de contraditório da defesa, para entender exatamente que tipo de relação pode ter tido dessa empresa com o governo federal.